Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é José James e eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas. E eu trouxe uns tópicos aqui para a gente conversar dentro da proposta contida da disciplina de Fisiologia Vegetal. E a gente vai falar um pouco sobre as defesas químicas da planta, né? As plantas nós já conhecemos, sabemos que elas são autotróficas e muitas vezes nós imaginamos que as dificuldades encontradas por elas no meio estão relacionadas apenas a questões como os recursos hídricos e energia luminosa, né? Digamos assim, para a fotossíntese dela. Mas nós sabemos que dentro do nosso planeta existem milhares de tipos de vidas, e tanto insetos como fungos, bactérias, até mesmo os herbívoros fazem parte da vida, né? Da luta pela vida desses organismos vivos, e eles também utilizam, assim como o ser humano, utilizam da planta para ou se alimentar ou inserir seus ovos para servir suas gerações. Ou seja, eles podem se utilizar da planta como forma de sobrevivência. E a planta, tendo em vista estar inserida neste meio tão competitivo, ela tem um arsenal, digamos assim, né? Que na verdade é uma guerra pela vida, um arsenal de estratégias que ela se utiliza para se proteger desses ataques, né? Então, esses tópicos estarão contidos dentro do que nós podemos chamar de metabolismo, né? Metabolismo são os processos químicos que são realizados dentro das células. Todo organismo vivo, ele tem o seu metabolismo, né? Isso é necessário para o organismo sobreviver. Referente às plantas, elas têm dois tipos de metabolismo, né? O metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário, mas o que é? Qual a diferença dos dois? O metabolismo primário é aquele metabolismo onde, digamos assim, é um conjunto de ações metabólicas que a planta desenvolve para dessas ações, desse funcionamento, ela sintetizar substâncias necessárias para a vida, né? Necessárias para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Ou seja, são substâncias essenciais. São substâncias como carboidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Ou seja, tudo que a planta necessita para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. E o metabolismo secundário? O metabolismo secundário, até pouco tempo, muitos diziam que que esses produtos advindos desse metabolismo eram como se fossem os restos do metabolismo primário. Mas dentro daquela ideia de que a planta ela não gasta energia à toa, né? O metabolismo secundário é o metabolismo que a planta sintetiza as substâncias necessárias para utilizar, digamos assim, em várias situações, tanto na atração de polinizadores ou dispersores, como também na questão da defesa, que é o nosso foco principal. E diversos são os tipos de substâncias que elas produzem. Substâncias gasosas que sofrem, que se evaporam, né, que elas utilizam como odores para atrair ou para repelir insetos e outros tipos de organismos. Substâncias pastosas, como resinas, látex, outro tipo de material que elas fazem para evitar o forrageio, né? Essas substâncias, para ficar... Lembrando também que o ser humano, além da planta ser um produtor primário, né? Essas substâncias que são sintetizadas pelo seu metabolismo secundário, além dela utilizar como defesa, os seres humanos também se utilizam muito em várias situações, tanto como no comércio de perfumes, de cosméticos, nos farmacológicos, na indústria. Ou seja, a natureza sempre provendo ao homem todas as maneiras de ser utilizada de forma positiva para ele, né? Ok, então, esse material que são sintetizados pelo metabolismo secundário, que as plantas utilizam para a defesa, eles estão agrupados em três classes. Nós temos os terpenos, também chamados de terpenoides, temos os ácidos fenólicos e temos os ácidos nitrogenados, que também são conhecidos como alcaloides. Tá, primeiro nós vamos falar um pouco sobre os terpenos. Os terpenos são também conhecidos como óleos essenciais. Como é que a planta utiliza esse material? Ela utiliza esse material na forma de gás, né? É uma substância que se torna volátil quando é necessário.
E essa volatilidade ela é muito utilizada assim, na presença de um inseto ou de algum tipo de patógeno que queira se instalar nessa planta. Ao ser atacado por esse tipo de inseto, essa planta faz com que a substância se torne volátil e impede com que esses insetos faça a ovoposição em suas folhas ou em seus caules, em frutas, em flores. Que esses terpenos, eles são substâncias que são produzidas praticamente em todo o corpo da planta. Nós sabemos que tem plantas que não precisam de produzir as substâncias. Assim como também sabemos que tem plantas em que uma única só planta produz diversos tipos de substâncias, no caso dos terpenos. Temos terpenos que agem nas folhas, temos terpenos que agem no caule, na flor, com essa finalidade de repelir esses organismos que vão tentar, ou por a questão da herbivoria, ou por se instalar no corpo da planta, tá certo? Essas substâncias são substâncias que têm um odor muito bom, que também são utilizados para a atração de polinizadores ou dispersores, tá certo? Tem uma característica cítrica, nós temos no caso das laranjas, tá certo? São também plantas como o algodão, o milho, temos o eucalipto, temos o sândalo, são plantas que se valem dessas estratégias para ou se defender ou também atrair outros organismos, né? Um outro tipo de substância também que faz parte dessa classe dos terpenoides são as resinas. As resinas elas são muito utilizadas para evitar o forrageio, né? A substância aqui é tóxica e evita que animais como herbívoros se predem essas plantas, né? A resina também ela é utilizada como forma de cicatrização, tá certo? Devido a ações mecânicas do meio ou de seres humanos na planta. Com o tempo, essas resinas vão fazendo esse tipo de cicatrização. Um exemplo de resina que eu tirei aqui para vocês verem, está contido aqui na casca dessa árvore, que é a mangueira. Aqui, após a ação mecânica sobre ela, dá para ver que com o tempo ela foi sendo sintetizada, tá certo? Aqui nós temos o exemplo da resina. Ela age de forma cicatrizante, mas ela também é uma substância tóxica que pode impedir o forrageamento de alguns herbívoros, servindo assim então de uma proteção química para as plantas. Ela é comum em mangueiras, em cajueiros também, tá certo? Os terpenos, como eu falei ainda agora, tem a sua forma volátil. Eles estão presentes também em frutas cítricas, como a laranja, a manga, tá certo? São substâncias que podem atrair, né? Tem essa questão da atração, mas também podem agir também de forma antisséptica, no caso, né? Como bactericida, fungicida, tá certo? Elas agem isso repelindo qualquer tipo de organismo que se instale na planta para que ela se proteja. É muito comum nas sementes de algodão, né? No milho, quando o inseto chega, ele se volatiliza e aí impede com que a planta, com que esse organismo se instale no corpo do vegetal, tá certo? Um produto muito comum desses produtos químicos da planta foi o látex, né? O látex ele foi muito utilizado pelo homem, foi uma das substâncias utilizadas das plantas, claro, que a planta faz para a sua defesa, mas o ser humano também pode aproveitar para utilizá-lo no comércio. E uma das mais utilizadas foi o látex. O látex, essa substância que é sintetizada, é uma substância que não é solúvel em água e, mediante essa retirada das seringueiras, né, no caso, foi um material que deu uma ascensão muito grande na época da borracha, lá para a região norte, né? Muito extraída e muito comercializada. Então, mais uma vez, o homem utilizou da substância da planta em questões econômicas, né? Uma outra ação também que nós podemos ver dos terpenos, que tem além de materiais voláteis, e temos a cera, temos também essa ação na carnaúba. Nós podemos ver que a carnaúba ela é uma planta bem característica do semiárido, né, nordestino, ela é endêmica aqui da região, é uma árvore símbolo do estado do Ceará.
ela tem origem no nome tupi, que significa planta que arranha, nós podemos ver bem por causa do motivo desses nomes, né? Aqui também nós podemos observar que é um tipo de defesa, mas uma defesa, digamos assim, estrutural, morfológica, né? Que são os espinhos. Mas dentro da sintetização química, a carnaúba, ela apresenta, além da cutícula, que é uma estrutura que protege a planta contra a perda desnecessária de água, né? Essa cutícula, ela é rica em cera. Essa cera contém um tipo de suberina, que ela é insolúvel, né, em água, e faz um tipo de permeabilização da folha. Além de evitar a perda de água desnecessária, ela também, por ser também uma substância tóxica, ela evita que essa folha seja predada na época que ela está ali nos primeiros tempos de vida dela, né, antes de atingir a altura que os herbívoros de grande porte não conseguem chegar. Então, essa cera também ela é muito utilizada pelo ser humano, né? A cera da carnaúba, que é uma árvore conhecida também como uma árvore da providência, a árvore da vida, que dela tudo se aproveita, né? Podemos ver que a cera ela está presente em toda a parte da folha, também no pecíolo, tá certo? Olha só ela aqui. É uma substância que é sintetizada, substância química, que a planta utiliza também para a sua defesa. Tá ok? Pois é, pessoal, os terpenos, os produtos mais característicos que a gente pode mostrar para vocês são esses. Lembrando também que os terpenos, as substâncias dessa classe, elas otimizam também o gosto das frutas, o odor das plantas, tá certo? Ela é muito utilizada no comércio no comércio farmacológico como expectorante, tem a questão do eucalipto. Lembrando que, além das defesas contra outros organismos, as plantas também têm as defesas, digamos, intraespecíficas, né? No caso da ledopatia, no caso dos eucaliptos. As suas folhas liberam substâncias que evitam com que outras plantas, né, venham a nascer e se desenvolver junto delas ali, evitando assim a concorrência. Quanto ao expectorante utilizado farmacológico, nós temos o hortelã, que é também utilizado no comércio. Além dos terpenóides, nós temos também os compostos fenólicos, tá, pessoal? Esses compostos fenólicos são basicamente pigmentos. Esses pigmentos nós temos o mais comum, os carotenoides, que é o motivo de dar essa coloração alaranjada aqui da cenoura. São pigmentos que absorvem a luz e protegem a planta dos raios ultravioletas. Tá certo? Outra substância também característica dos compostos fenólicos é o tanino, muito apreciado, muito utilizado no comércio de vinho, mas na planta ele dá essa característica astringente aqui, ela amarra a boca, ou seja, nenhum outro organismo vai conseguir se alimentar da planta enquanto ela não estiver na situação própria para alimentação. Temos também o mamão, que também libera esse tipo de substância, tá? Um tipo de óleo que age também em defesa dela, para que não seja alimentado tanto o caule como a fruta, tá certo? E além dos terpenoides e dos compostos fenólicos, nós temos também os alcaloides. Os alcaloides são aquelas substâncias que são sintetizadas por diversos tipos de planta, como nós temos as substâncias da cafeína, da cocaína, que são muito utilizadas até no comércio, né? Então, tá certo?